Oi, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha aí de língua portuguesa. Quero que vocês fiquem muito atentos na aula de hoje, que eu trouxe a devolutiva da avaliação que vocês fizeram na aula anterior. A ideia é a seguinte: vou explicar a prova, vou tirar as dúvidas e aplicar em seguida aí a atividade substitutiva. Então fiquem muito atentos aí por isso. Vamos começar então? Nas aulas anteriores, trabalhamos aí os gêneros textuais narrativos, contos literários e trabalhamos também o gênero textual artigo de opinião, texto argumentativo. E tudo que nós fizemos de atividades, de aulas aí postadas, eu trouxe aí nessas 10 questões que na atividade avaliativa. Então vamos prestar atenção aí na primeira questão. Na primeira questão, eu trouxe o texto, o conto, né? Zorro, o nome do conto. Aí ele trouxe a seguinte história. Dom Diego de la Vega levava uma vida tranquila na próspera fazenda de seu pai, Dom Alejandro de la Vega. Seu empregado, Bernardo, testemunhou uma injustiça. Como ele era mudo, narrou o caso com grandes gestos. Num segundo, Dom Diego se transformou em Zorro, o justiceiro mascarado, e partiu a galope, cortando a noite com seu cavalo negro. Na cidade, Zorro desafiou o cruel sargento Garcia a um duelo. Ágil como um acrobata, Zorro saltou com sua espada e perseguiu o sargento. Mas os soldados do sargento chegaram e Zorro precisou fugir. Então deixou sua marca sobre o peito do malvado, um Z de Zorro. O governador da província colocou a cabeça de Zorro a prêmio, mas ele era o defensor dos fracos e oprimidos e ninguém quis denunciá-lo. O Zorro continuou seus combates então em segredo. Minha primeira biblioteca aí é de onde eu trouxe a fonte de onde eu copiei aí o texto. Vamos para as questões. A questão número 1, eu perguntei para vocês. O conto literário se destaca por ser um tipo de texto, a tipologia textual. Ele é um texto narrativo, conta uma história. Ele é descritivo, descreve uma pessoa, um sentimento. É uma carta ou é um texto argumentativo de opinião? Como nós vimos nas nossas aulas anteriores, o conto literário, ele é um texto narrativo, que conta uma história. Então, a alternativa certa é a letra A. Questão número 2. Marque a alternativa em que se percebe o clímax do conto. O que é o clímax no conto? É o ponto de maior emoção na história. Vamos lembrar dos elementos constitutivos do conto, do conto literário, dos textos narrativos em geral? Olha só, vamos lá. Narrador, personagem, lugar, tempo e o enredo. O enredo é a história. Essa história é dividida em conflito, que é ali a problemática que vai se desenvolver, clímax, que é o ponto de maior emoção, e o desfecho da história, que é o final da história. Então aqui, qual é o clímax? Qual é o ponto de maior emoção no conto? O governador da província colocou a cabeça de Zorro a prêmio, mas os soldados do sargento chegaram, o Zorro precisou fugir. Num segundo, Dom Diego se transformou em Zorro, justiceiro, ou na cidade, Zorro desafiou o cruel. Qual é o ponto de maior emoção na história? É quando ele foge, quando ele precisou fugir. Então a alternativa certa é a letra B. Questão número 3. Assinale a passagem que se nota a utilização de comparação. Lembra das figuras de linguagem? São recursos utilizados no texto para deixar os textos mais expressivos. E a comparação, ela é marcada pela palavrinha como, igual, que nem, como nós já vimos na aula anterior. Qual é a única alternativa aqui que tem a palavrinha como, no sentido de comparação? Dom Diego se transformou em Zorro, um justiceiro mascarado? Aqui eu não tenho comparação. E partiu a galope, cortando a noite com o seu cavalo? Também não tem comparação. Ágil como um acrobata? Aqui eu tenho a palavrinha como, que está comparando, né? O Zorro com o acrobata. Então, como aqui. Então, a alternativa certa é a letra C. Número 4. Ninguém quis denunciá-lo. A forma pronominal lo
substitui qual palavrinha aí da expressão anterior? Quem é low lá no texto? Lembra que eu falei pra vocês? É o tipo de questão que vocês têm que voltar no texto, ler o texto com bastante atenção, porque senão a gente erra por bobeira. Então vamos lá. Low é Bernardo, é Zorro, é o Sargento Garcia ou é o governador da província? E ninguém quis denunciá-lo. Ninguém quis denunciar quem? Low é o Zorro lá no texto. Então a alternativa certa é a letra B. Número 5. Qual é o foco narrativo presente no texto? Zorro. Foco narrativo, narrador em primeira ou em terceira pessoa. Olha só, volta lá no texto. Dom Diego levava uma vida tranquila. Ele testemunhou. Olha os verbos, o pronome em terceira pessoa. Então, o narrador aqui, ele é observador. Narrado em terceira pessoa. Alternativa D. Número 5, alternativa D. Próxima questão. Aí aqui a gente já muda o gênero textual, já muda o foco das questões. Agora eu trouxe um texto diferente. Eu trouxe um texto aí que tem uma proposta que vocês identifiquem na questão 6 a tese. A tese ela vai ser encontrada em textos de opinião, porque a tese é o ponto de vista de quem escreve o texto. Aí aqui eu trouxe um textinho para vocês, Revolução nos cinemas. Eu vou ler só essa primeira parte. Naves saltando da tela, monstros prestes a atacar o público e sensação de estar voando são alguns exemplos de cena dos filmes em 3D que se tornaram febre nos últimos anos. A cada nova produção, a tecnologia na sala de cinema fica aprimorada, levando o espectador para mais perto do real. Por isso, investir em películas tem sido a regra em todo mundo e sempre dando lucros. Aqui eu tenho a apresentação do assunto abordado no texto e eu tenho explícito aqui a tese de quem escreveu o texto, que é o ponto de vista dele sobre a questão aí dos filmes em 3D. Qual é a opinião? Qual é a tese dele? Por que estão investindo tanto os produtores em 3D? Porque dá lucro. Então a alternativa certa é: as cópias se multiplicam? Não. As figuras saltam da tela? Não. Os filmes são quase reais? Não. Todos esses três são argumentos. A tese, o ponto de vista é a letra D. Os lucros são astronômicos. Astronômicos são grandes, são enormes, exorbitantes. Então a número 6, a letra D. Número 7. O filme que bateu o recorde de bilheterias no Brasil e no mundo todo vou repetir. O filme que bateu o recorde de bilheterias no mundo todo e aqui no Brasil. A palavrinha aí nessa expressão, ela tem sentido de quê? O ezinho é uma conjunção que liga orações estabelecendo sentido. Esse ezinho é uma conjunção aditiva que tem sentido de adição de ideias. Então, é um recorde de bilheterias em todo mundo e no Brasil. Então, no Brasil, acrescentou uma informação. Então, esse ezinho tem sentido de adição. Alternativa A. As conjunções com sentido de explicação são as que explicam, pois, porque. As de oposição são as adversativas, mas, porém, todavia. E as conclusivas são as que têm sentido de conclusão. Assim, contudo, dentre outras. Então, só para vocês lembrarem. A próxima questão, número 8, eu trouxe outro texto. Também que fala sobre um determinado assunto. Não é um texto narrativo, é um texto argumentativo, que apresenta uma opinião, uma tese e os argumentos que vão sustentar essa tese. O título do texto é o Mercúrio Onipresente. Como vocês sabem, o mercúrio, né, é um elemento químico presente aí em vários objetos que a gente não consegue ver, mas ele tá ali. São elementos que vivem soltos aí na natureza. Aí olha só o que o textinho diz pra gente. Os venenos ambientais nunca seguem regras. Quando o mundo pensa ter descoberto tudo o que é preciso para controlá-los, eles voltam a atacar. Quando removemos o chumbo da gasolina, ele ressurge nos encanamentos envelhecidos. Quando toxinas e resíduos são enterrados em aterros sanitários, contamina o lençol freático. Mas ao menos acreditávamos conhecer bem o mercúrio. Apesar de todo o seu poder tóxico, desde que evitássemos determinadas espécies de peixes nas quais o nível de contaminação é elevado, estaríamos bem.
Mas o mercúrio é famoso pela sua capacidade de passar despercebido. Uma série de estudos recentes sugere que o metal potencialmente mortífero está em toda parte e é mais perigoso do que a maioria das pessoas acreditam. Então aqui eu tenho um textinho de opinião. A partir desse texto, eu perguntei para vocês, a tese defendida no texto acima está expressa em qual trecho? Ainda coloquei entre parênteses, lembre-se que a tese é o ponto de vista de quem escreveu o texto. Qual é o ponto de vista de quem escreveu o texto? Letra A, as substâncias tóxicas em aterros contaminam o lençol freático. Esse é a opinião dele sobre o assunto principal do texto, que é o mercúrio. Aí aqui tá falando de substâncias tóxicas de aterro. Essa é uma informação particular lá do texto. Não é a tese dele. O chumbo da gasolina ressurge, outro argumento que ele usa para falar que esses venenos ambientais são perigosos. Então não é a tese dele, é um exemplo, é um argumento. O mercúrio apresenta alto teor de periculosidade da natureza? Ou o total controle de venenos ambientais é impossível? Qual dessas duas últimas alternativas aí ele afirma o que ele pensa sobre os venenos ambientais, aí ele coloca tudo numa panela só, tanto o mercúrio, quanto ali o chumbo, quanto as substâncias tóxicas, e chama todos eles de veneno ambiental, na alternativa D. Então a tese dele, o ponto de vista dele é que o controle desses venenos é muito difícil, é impossível. Então a alternativa certa é a letra D. Número 9. Mas o mercúrio é famoso pela capacidade de passar despercebido. A palavrinha mas é uma conjunção. Ela tem sentido de quê aí no texto? Oposição, adição, conclusão ou alternância? Ela é uma conjunção adversativa, que tem sentido de oposição de ideias. Então a alternativa certa é a letra A, oposição, ideias contrárias. E por fim, a número 10. Olha aqui o trechinho que eu trouxe para vocês. A violência contra a mulher no Brasil vem aumentando assustadoramente. A cada 12 segundos uma mulher é violentada. Dados altíssimos se comparados a outros países. 61% das mulheres assassinadas são negras. E 36% dos casos acontecem ao final de semana por seus parceiros. As leis deveriam ser mais rígidas para que os que cometem esse tipo de violência, ou então chegaremos a números ainda mais alarmantes. Aí eu perguntei para vocês sobre esse trechinho. Qual das alternativas abaixo traz a opinião de quem escreveu esse trecho? Onde que está a opinião? Aí aqui é na letra A cada 12 segundos uma mulher é violentada. Aqui eu tenho um fato, um acontecimento, então não tenho opinião. Letra B, 61% das mulheres assassinadas são negras. Eu tenho outro fato. Eu tenho aqui uma estatística. São fatos. As leis deveriam ser mais rígidas para que os que cometem esse tipo de violência, ou então chegaremos a números ainda mais alarmantes. Aqui eu tenho a opinião? Sim, eu tenho o que a autora pensa sobre o fato apresentado aí anteriormente. Então a alternativa certa é a letra C. E a outra que tá errada, né? O trecho não tem opinião, somente fatos. Tá errado porque aqui está clara a opinião. Na alternativa C. Então é isso. Fechamos aqui a correção. Está aí a devolutiva da prova. Espero que eu tenha conseguido aí explicar para vocês com clareza. E fiquem ligadinhos que já tô postando aqui o link com a atividade substitutiva. Vamos lá, pessoal. Arrasem aí na avaliação que o dia tá lindo lá fora.